a reunião da comissão especial que trata da PEC, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A reunião está marcada para daqui a pouquinho. Quem está aqui ao meu lado agora é o presidente da comissão especial, o deputado Danilo Forte, do PSB do Ceará. Deputado, muita expectativa para essa reunião. Tem uma previsão de audiência pública? Ela está confirmada ainda antes da discussão do relatório? O importante é que o país quer se organizar, o país quer retomar o desenvolvimento econômico. E o ponto de partida é a credibilidade do governo. O país terminou, o governo da presidenta Dilma, num total descrédito e uma irresponsabilidade fiscal e financeira muito grande, gastando muito mais do que o que arrecada. Isso criou uma insubordinação no que diz respeito à legislação vigente da responsabilidade fiscal e financeira, o que acarretou, inclusive, no impeachment, no afastamento da presidenta Dilma, e o país precisa recuperar a credibilidade no novo governo do presidente Temer. E o ponto de partida, o fundamental, é uma legislação que seja capaz de dar limite ao gasto público. O governo, como uma família, não pode gastar mais do que o que arrecada. Se gasta, vai para a inadimplência, estoura o cartão de crédito, vai perder o crédito para comprar crediário no comércio, e muitas vezes passa até por um dissabor de ter um oficial de justiça batendo na sua porta para levar um bem que foi adquirido e que não foi pago. Diante disso também é o país. O país precisa recuperar a capacidade de investimento, o país precisa responder a 12 milhões de desempregados vítimas desse desastre econômico que foi construído pela presidenta Dilma, e o país está prestando atenção. Tanto é que as urnas domingo mostraram uma apreensão muito grande com relação ao comportamento do eleitor, um total descrédito nos políticos. Tem muitas capitais do Brasil, como Rio, São Paulo, Minas Gerais, em que ninguém votou, ou por abstenção, que não foi votar, ou votou branco e nulo, superior ao número que votou nos candidatos que se elegeram ou que foram para o segundo turno. Diante disso, a Casa Política, o Congresso Nacional, precisa dar uma resposta. E a Câmara dos Deputados, hoje, através da comissão especial, inicia o processo de leitura do relatório final, dentro do prazo regimental, para que a gente possa, ainda essa semana, votarmos exatamente a conclusão do parecer do relator, deputado Darcísio Peroni, e possa ofertar para que na próxima semana a gente já vote em primeiro turno, no plenário da Casa, a emenda constitucional. Como se trata de emenda constitucional, o rito é especial. São 2 votações no plenário, com teto, com um mínimo de 308 deputados presentes para poder fazerem a votação, e depois, posteriormente, no Senado. E como a gente precisa, que o Brasil precisa concluir esse processo até o final do ano, para que já no ano que vem a gente tenha uma segurança maior da retomada do desenvolvimento, da retomada dos investimentos, do controle da inflação, do controle da taxa de juros, e possa recuperar uma política de geração de emprego, a gente precisa até o final do ano estar com esse processo concluído aqui na Câmara dos Deputados. O processo de negociação já está avançado? Você acha que vai ter uma maioria segura lá na comissão especial? Já ficou resolvida a questão do teto, da saúde e educação? Como é que está isso? Sem sombra de dúvida, nós tivemos uma preocupação muito grande em dar garantias de que tanto saúde como educação, que são prioridades do país, seja cumprido o piso constitucional. E o piso constitucional será cumprido. O piso que reza a Constituição, no que diz a Constituição, que é o mínimo que o país tem que gastar com educação e com saúde, não só está cumprido, como no primeiro momento, na saúde, vai acrescentar algo em torno de 8 a 9 bilhões. Por quê? Porque nós arredondamos o que era 14,2% da receita corrente líquida para 15% da receita corrente líquida, o que já terá vigência já a partir do próximo ano, 2017. Então, no primeiro momento, inclusive, o investimento em saúde vai aumentar de 8 a 9 bilhões. Na educação já se preserva o que já vem sendo colocado como piso. O que a gente precisa melhorar é a eficiência do gasto, já que o Brasil é um dos países que mais gasta em educação no mundo. A gente precisa que esse retorno melhore, que haja um maior aprendizado, um maior nível de conhecimento por parte do setor educacional e que a qualidade do ensino melhore. Então, a gente tem que cobrar, inclusive, uma maior eficiência desse gasto público, mas estão preservados, inclusive, com o relatório do deputado Darcísio Peroni. E o que a gente espera é que haja também uma compreensão com a importância da reencarnação do espírito público, porque o país precisa agilizar. Lógico que nós não podemos sair do debate da oposição e governo. Nós temos que ter a consciência que o palanque eleitoral ficou no domingo. Agora é consertar o país para que o país se reencontre, se reorganize e recupere fundamentalmente a credibilidade, que é o que está destroçado no país
criando uma crise econômica sem precedentes na nossa história. Então, diante disso, a gente precisa resolver o problema fiscal, o problema da organização financeira e fiscal do Brasil, para que ele possa recuperar essa credibilidade e os investimentos retomem para gerar emprego e melhorar a condição de vida da população em geral. Só para a gente entender direitinho o que vai acontecer agora, tem uma audiência pública antes da leitura do relatório ou já entra direto na leitura? Votação, quando será que acontece? A pauta é a audiência pública e a leitura do relatório e o processo de votação. É lógico que tanto a audiência pública está a depender da presença dos convidados, como também a questão da leitura depende também do encaminhamento e do comportamento da oposição, porque se a oposição não pedir vistas, a gente pode inclusive concluir esse processo de votação na comissão especial ainda hoje, porque o Brasil quer urgência, o Brasil quer pressa, o Brasil quer resolver os seus problemas. E está aí o povo preocupado com o comportamento da classe política. E é uma oportunidade que a classe política e o Congresso Nacional e os parlamentares e os deputados têm agora de dizer para a população brasileira a responsabilidade que tem para com o país. O Brasil precisa sair da crise. E só sai da crise se rearrumar, se ajustar, se tiver uma equação viável para fazer com que a gente retome uma capacidade de desenvolvimento econômico. E a garantia, inclusive, da inclusão social. Todo país do mundo que conseguiu espaço de inclusão social é porque tinha base financeira para isso. Quando você faz um discurso muito grande que vai prometer isso, aquilo outro, muitas benesses e não tem como pagar, não tem como cumprir, esse discurso se perde no palanque eleitoral. E é por isso que a gente viu, inclusive, agora a mudança de comportamento do eleitorado brasileiro na eleição do último domingo. Deputado Danilo Forte, muito obrigada pela sua entrevista. Boa reunião para o senhor daqui a pouco. Eu que lhe agradeço e eu espero que essa casa tenha a consciência de cumprir o seu papel e a sua responsabilidade para com a família brasileira. Obrigada, deputado. E esse assunto tem dominado a pauta mesmo política aqui de Brasília nos últimos dias. Muitas reuniões têm acontecido. Ontem teve uma reunião com a presença do ministro da Fazenda, a qual compareceu o presidente da Câmara dos Deputados, vários líderes. Hoje de manhã teve um café da manhã que a gente acompanhou, a gente esteve por lá. Vamos ouvir um trechinho do que falou na saída do café da manhã o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, o deputado André Moura. Ele falou um pouco sobre esse ritmo de reuniões em torno da PEC 241. Nós estamos fazendo 5 reuniões, fizemos uma primeira ontem com o ministro Meirelles, fazendo uma outra hoje pela manhã, faremos mais 3 outras até amanhã, quarta-feira, numa conversa com toda a base, portanto, hoje à tarde faremos reunião com todos os líderes e vice-líderes da base do governo, exatamente mostrando a importância de aprovar a PEC para o futuro desse país. Nós não podemos jamais deixar de aprovar a PEC, o Brasil não suporta e o país com certeza vai passar por muita dificuldade se não aprovarmos a PEC. E aí essas reuniões exatamente para poder discutir de forma mais detalhada, tirar dúvidas, responder questionamentos por parte da equipe do governo, principalmente do Ministério da Fazenda, aos parlamentares que eu tenho certeza irão aprovar a PEC por uma questão de compromisso e responsabilidade com o país. O líder do Democratas, deputado Paulderney Avelino, também estava nesse café da manhã e na saída ele falou um pouco sobre esse que tem sido o assunto mais polêmico, essa possibilidade de flexibilização do teto de gastos para a saúde e educação. Vamos ouvir o que ele disse. Que vai faltar dinheiro para a saúde, que vai faltar dinheiro para a educação. Não é verdade. A mudança que já foi feita agora, trazendo o piso da saúde para o piso de 2017 do sistema atual, ou seja, com 15% da receita corrente, isso garante que a partir de 18 nós tenhamos um piso onde vai dar conforto e a partir de 17 também vai dar conforto para os gestores, uma vez que se fosse observar da regra da receita corrente de 2016 para o ano que vem, nós teríamos de 10 a 15 bilhões de reais a menos na saúde. A reunião da comissão especial que trata da PEC do teto de gastos começa daqui a pouquinho.